Aleluias. Sim, Pai. Aleluia. O objetivo sempre foi, irmãos, e sempre será chegar lá. O resto tudo é passageiro, irmãos. O mundo é, como diz a canção, é só ilusão. Porfiai por entrar pela porta estreita, pois apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o texto bíblico de referência da palavra dessa noite. Talvez foi um dos textos mais lidos durante essa pandemia. Talvez é um dos textos mais mencionados, destacados nas redes sociais. 2 Crônicas, capítulo 7. E o versículo de número 12 em diante. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, Jesus. Feche os teus olhos, recline a tua fronte mais uma vez. Pai de amor, graça, bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por que estamos mais um domingo em tua casa, e nós queremos pedir pela misericórdia, pela bondade, Senhor, que tu venha nos dar a revelação da palavra, que tu venha nos dar o entendimento, que tu nos venha dar, Senhor, a sabedoria, porque só tu, Senhor, és o dono de toda a sabedoria. Só tu, Senhor, és o dono, Senhor, do saber. E tu sabes, Senhor, e conheces o coração de cada um dos teus filhos, desde que eles entraram pelas portas da tua casa. Tu conheces as suas necessidades e tu conheces, Senhor, meu Deus, o momento no qual teu filho e a tua filha está vivendo, Senhor. E nós queremos pedir, Senhor, que tu esteja com ele, aonde quer que andares. Aonde quer, Senhor, que tu, Senhor, conduzires, Senhor, esteja sempre a tua presença à frente dos teus filhos.
porque, Senhor, se Tu estiver à frente, Senhor, sempre teremos vitória, porque não há um registro sequer em toda a história que Tu tenhas perdido alguma batalha, Senhor. Para Ti nada é impossível, Senhor Jesus. E nós Te glorificamos e Te exaltamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Gostaria que você abrisse o seu coração nessa noite para que a presença do Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem de três coisas. O Espírito Santo é que nos convence que somos pecadores. Não há palavra humana que possa convencer você que você é um pecador. Não há sabedoria humana ou inteligência humana que possa convencer você que você precisa de um Salvador. Somente o Espírito Santo pode convencer você que vai haver um juízo sobre a sua vida quando Jesus Cristo retornar a essa terra. Somente o Espírito Santo pode convencer você que um dia você vai apresentar as tuas obras ao Senhor e elas serão julgadas. E somente o Espírito Santo pode convencer você que vai haver uma morte eterna. Ou seja, chegará um dia que os pecadores, chegará um dia, queridos, que aqueles que não deram ouvido à voz do Espírito Santo, que endureceram seus corações, eles saberão que nunca mais poderão estar na presença de Deus. E isso é muito forte. Por isso que quando eu olho para uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, onde o Senhor usa um evangelista que era um grande diácono da igreja. Por isso que às vezes a gente tem aquela impressão que muitas das vezes a igreja, e quando eu falo igreja não estou falando da denominação Chama Viva, mas eu estou falando da igreja no seu aspecto geral. Parecem que os diáconos são um pouco menosprezados. O diácono é aquele que cuida da portaria. O diácono é aquele que cuida da organização da igreja. O diácono é aquele que cuida do estacionamento e dos carros dos irmãos. O diácono é uma das peças fundamentais, irmãos, porque eles cuidam e zelam pela obra do Senhor no seu serviço santo. E dentro desses corpos de diáconos das igrejas, às vezes Deus pode dizer: agora eu vou separar um Filipe de dentro desses diáconos. E o testemunho da vida de Filipe é uma coisa interessante. Não está aqui nos meus apontamentos, a palavra introdutória era outra, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. E a Bíblia nos fala que, certa feita, o Senhor conduz Filipe a Samaria e ele encontra ali um homem viajante, um tesoureiro de uma terra chamada Candace. E aquele homem, ele lia o livro do profeta Isaías e não entendia absolutamente nada. Filipe, ao perceber que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Coisa preciosa é o crente estar no lugar certo, na hora certa, irmãos. E a Bíblia diz que ali ele entrou naquela carruagem, dá a entender o texto, e ele explica a revelação que ele estava lendo, era acerca do Messias, e que o Messias já havia vindo, e que era Jesus Cristo, e que havia a necessidade agora de que quem cresce fosse batizado. Aquele homem olha uma água ali à frente e diz: eis a água, o que impede que eu seja batizado?
Irmãos, há oportunidades na nossa vida que podem ocorrer apenas uma vez. Há oportunidades de decisão, de portas que são abertas na nossa vida que podem ocorrer. No caso deste homem, era aquele momento em que Filipe foi conduzido por Deus ao deserto, ali naquela região da Samaria, e teve um encontro com aquele homem, e foi a oportunidade dele dizer: eu quero ser batizado. E creu na revelação de Cristo. Há algumas coisas na nossa vida, irmãos, quando eu olho para dentro desse texto, eu tenho certeza que você, durante essa pandemia, desde março de 2020, você ouviu muitas mensagens acerca desse texto. Mas quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, Deus me dá a oportunidade de extrair algumas portas e condições para que o crente ele seja exitoso, vitorioso, abençoado, mas principalmente ter a sua vida santificada e os seus pecados perdoados. É claro que aqui nós temos que contextualizarmos o texto no período da lei, no período mosaico, onde aqui era o regimento da lei de Moisés, dada por Deus no deserto. Mas se contextualizarmos para a graça salvadora em Cristo Jesus, nós também vamos ver que há condições que o crente precisa cumprir a partir da graça revelada por Cristo Jesus. E eu vejo aqui, irmãos, que na nossa vida, nós temos aqui uma exigência importantíssima para sermos abençoados e vitoriosos. E o que eu chamo de uma vida vitoriosa? Será que a vida vitoriosa, na qual eu me refiro, irmãos, é eu ter uma carreira de sucesso? Será que a vida vitoriosa ao qual eu me refiro é eu ter o carro zero do ano? Será que a vida vitoriosa a qual eu estou me referindo é eu ter o diploma da minha graduação na parede? Não. Estas coisas você pode conquistá-las. Estas coisas você pode se esforçar. Por isso que Paulo vai e diz que os atletas do Coliseu correm por um prêmio perecível, por algo que perece, mas nós corremos por algo eterno. Você pode ter uma vida de sucesso profissional? Claro, meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Você pode ter uma carreira de êxito? Pode, seja abençoado no nome de Jesus. Você pode ter bens materiais? Amém, irmão, seja bastante rico e me abençoe. Não há problema nenhum nisso. O problema é você correr a eternidade por isso. Por isso que quando eu olho para a Bíblia Sagrada aqui, irmãos, o que garante para mim e para você é uma vida de plena comunhão com Deus. E quando nós olhamos o texto aqui, será que o povo que se chama pelo nome de Deus vive uma experiência de comunhão plena com Deus? Será que estamos vivendo uma vida plena, cotidiana, piedosa com Deus? Ou será que nós estamos num conformismo, nós estamos num marasmo espiritual? Ou será que nós estamos num fast food espiritual, que é aquela comida rápida, é o miojo que você coloca lá no micro-ondas em 3 minutos? Ou realmente nós estamos, irmãos, vivendo uma vida de íntima comunhão com Deus? Sabe como é que eu tenho um termômetro na minha vida, de que a minha vida está tendo uma íntima comunhão com Deus? E que eu estou cheio do Senhor na minha vida? Quando as coisas que desagradam a Deus me causam repulsa.
quando um pecado me causa repulsa. Eu não consigo ter comunhão com o pecado. Eu não consigo colocar o pecado diante dos meus olhos. Mesmo que a Bíblia diga que o pecado jaz à porta, mas o dono da porta do coração sou eu, e eu fecho a porta para o pecado. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, o pecado separou o homem de Deus, mas para restaurar o homem com Deus, Deus deu o primeiro passo. Não foi nós, irmãos. Nada do que nós quisermos realizar, nada que nós venhamos querer fazer, poderá nos unir a Deus. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o homem peca no jardim, a Bíblia diz que ali estende-se uma barreira de separação entre Deus e o homem. Mas Deus faz uma promessa para a mulher em Gênesis capítulo 3, dizendo: olha, mulher, da tua semente há de nascer um, que esse vai pisar a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus já estava providenciando alguém que faria a expiação pelos nossos pecados, a cobertura pelos nossos pecados. Ou seja, o próprio Deus está abrindo uma porta de escape, está colocando, como Jesus diz, através da revelação do Apocalipse: eis que ponho diante de vós uma porta aberta. Quem abre essa porta, irmãos, não sou eu. Quem abre essa porta não é você. Quem abre essa porta é o próprio Jesus, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu não sei qual é a circunstância, o momento que você está vivendo, mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu vejo que Deus, Ele próprio, através de seu Filho Jesus, começa o processo de restauração do homem caído. Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz o livro do profeta Ezequiel. Mas antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, Deus não tem prazer, irmãos, que ninguém se perca. Pelo contrário, João capítulo 1 diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade, a certificação de serem chamados filhos de Deus. No mesmo evangelho de João ele diz: todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Irmãos, o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui que Deus estabelece condições. A primeira porta que nós podemos extrair do texto é a porta da humildade. Não é fácil. Muitas vezes confundimos a humildade com pobreza. Irmãos, humildade não tem relação com pobreza. Humildade não tem relação, irmãos, com uma casa desorganizada e suja. Eu nunca esqueço, irmãos, eu não lembro, esses dias eu estava tentando lembrar o nome de uma irmã, não congrega conosco mais, mas ela, não sei se ainda reside aqui, antigamente chamava apenas de Pérez, mas era uma irmã que morava perto de uma outra irmã, que
que agora está residindo lá na região de Porto Alegre, também me fugiu o seu nome, mas o que importa, irmãos, é a impressão que aquela irmã colocou na minha vida. Nós fazíamos campanhas na Vila Pérez, fazíamos campanhas no Sítio Floresta, fazíamos campanhas aqui na Coab Lindóia, fazíamos campanha no Pestano, na Getúlio Vargas. Quem lembra dessas coisas? A gente pegava um caminhão, quando não tinha caminhão, era na frente da casa dos irmãos mesmos, ali o esgoto a céu aberto, e a gente fazia as campanhas ali na Getúlio Vargas. E eu me lembro que a gente fez uma campanha ali na Pérez, e essa senhora se converteu. Por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque a história dela marcou a minha vida. Era uma irmã muito pobre, uma pessoa de uma pobreza até extrema, que por vezes a igreja ajudava. E certo dia, irmã Juraci, diaconisa Juraci, ela disse: pastor, naquele tempo nem era pastor, era apenas um jovem diácono da igreja, músico. E ela pediu para nós orar, porque nós gostávamos de fazer essas campanhas com os nossos amigos. Está aqui o Alessandro, a irmã Gisiane, o Maico, que era um gurizinho, né? E nós gostávamos, o irmão Sandro, a Rose. E ela nos convidou para irmos orar na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, era um chalezinho de uma peça, feita de tábua. Um chalezinho, algumas eram costaneiras, quem conhece costaneira, algumas tábuas de sobra de eucalipto, mas tudo arrumadinho. Ela morava com seu filho, ela pegou e fez as matas juntas das tábuas. Tem gente que nem sabe o que é isso, mas a lata de azeite violeta. Alguém conheceu isso aí, irmão? Tem mais de 40 irmãos. Ela recortou, a gente fazia carrinho, né? As baratinhas, né? Ela recortou as latas de azeite, rebateu as latas de azeite, e ela fez as matas juntas das tábuas, Moisés. A casa dela, irmãos, era uma casa de chão batido, não tinha piso, mas era mais limpo e varrido que muita casa que eu já entrei na minha vida. Você não via uma areia naquele chão. Ela não tinha vasos de flores cerâmicos, ela tinha o quê? Latinha de ervilha. Sabe aquelas olé antiga? Ali ela tinha as suas plantinhas dentro dos vasinhos que eram latinhas de ervilha. Pastor Francisco, que alegria ver o senhor. Sabe as irmãs que fazem aqueles crochês bonitos, né? Para botar de paninho e colocar o vaso em cima? Ela não tinha isso, não sabe o que ela tinha? Aqueles guardanapos feitos de crochê, de saquinho de leite. Quem já viu isso? Todos os vasinhos dela tinha um aparador de baixo feito com crochê de saquinho de leite. Os seus móveis não tinham um pó. Aquilo irmãos, eu confesso a vocês, quando eu entrei pela primeira vez naquela casa, eu tive uma lição na minha vida, que o estado, por mais pobre que você seja, não quer dizer que você não é caprichoso, que você não é zeloso, que você não é cuidadoso. Não tem nada a ver com humildade, irmãos. Humildade é um estado de espírito e quebrantamento. E talvez aquele dia tenha sido um dos dias mais felizes da minha vida, de ter entrado naquela casa, para orar por ela, orar pela sua casa e aprender uma lição de vida para mim,
e para ser ensinado para os meus filhos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmãos, Deus tem paixão por casa limpa. Você sabia disso? Eu não estou falando só da casa física, porque a Bíblia diz que Ele, quando entra no nosso coração, Ele limpa o nosso coração. Ele só não gosta, além de uma casa limpa, mas a Bíblia também diz que Ele perfuma. Ei, glória a Deus. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. E eu louvo ao Senhor por causa disso. Então, pastor, por que o senhor trouxe tudo isso? Porque muitas vezes nós confundimos a humildade, irmãos, com um estado físico, com um estado visual, e não tem relação alguma. A humildade é um estado de espírito, aonde nós quebrantamos o nosso orgulho e vaidade pessoal para sujeitar isso a Deus, para dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, eu exalo o bom perfume de Cristo. Um estado de humildade, irmãos, é um estado constante de adoração a Deus. É um estado constante de estar na presença de Deus em submissão, porque adoração não é estarmos aqui em celebração com os louvores. Isso é muito bom. Como é bom adorar o Senhor com cânticos, como dizia Davi no Salmo 150, com símbolos altissonantes, com as cítaras, com os instrumentos de cordas, com as palmas. Mas isso é louvor ao Senhor. O que é adoração, irmãos? Por isso que a Bíblia fala da constante adoração, quando nós nos humilhamos, quando nós renunciamos o nosso orgulho. Tem até um louvor, eu acho muito lindo esse louvor, quando o meu eu e o meu orgulho se humilharem. Você sabe que a palavra adoração, na sua raiz, na etimologia da palavra, você vai encontrar beijo na mão. Hoje a gente não faz mais isso, né, irmãos? Quem viveu e viu isso aí, levanta a sua mão. Irmão, tem mais de 50. Chegava para o avô, chegava para a avó, chegava para a mãe, para o pai: bênção, pai. Não era assim? Era ou não era, irmã Juraci? Era. Ai, que não fizesse. Há um filme de muito sucesso de Hollywood, que era O Poderoso Chefão. Alguém viu esse filme? Ninguém vê filme nessa igreja, irmão, tudo convertido. Graças a Deus. No final do filme, o primeiro filme, que é da história da máfia, há uma cena que impressiona muito nesse filme. Todos entram na sala, morre, né, o pai, o filho assume o lugar do pai, ele recebe o anel do pai, e agora ele está sentado numa poltrona. Já estou dando spoiler aqui, né? Já estou contando até o final do filme. É azar o seu que não viu. Muito bom, né? Porque tem uma mensagem muito forte, justamente de quê? De honra, de submissão. Todos aqueles que serviam o pai passam agora ali naquela biblioteca. O filho está sentado numa poltrona e todos vão lá e beijam o anel, dizendo agora que ele era o padrinho, que ele era o poderoso chefão. Como ele se dissesse:
a minha vontade é o que menos importa. O que importa é a sua vontade. A palavra adoração está intimamente ligada a isso. Louvar é você atrair Deus. E quando Ele chega, você faz o quê? Adora. E como é que você adora a Deus? Rendendo-se, prostrado. Quando você pega a passagem ali do Evangelho de Marcos, e você vê Jairo, quando Jesus desce do barco, quando atravessou o mar de Genezaré, o que a Bíblia diz? Prostrando-se, adorando. Quando você vê a mulher Ciro-fenícia, quando Jesus para, o que a mulher faz? Prostrando, adorando. Adorar é dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu pergunto, irmão, é fácil passar pela porta da humildade? Não é. Aí você começa a entender um pouquinho mais quando a Bíblia Sagrada vai dizer para mim assim: olha, você deve se negar a si mesmo, você deve tomar a sua cruz e você deve me seguir. Negar a mim mesmo é passar pela porta da humildade. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu venhas governar e reinar na minha vida. Eu preciso, no meu coração, levantar o altar da glorificação e da adoração contínua na presença de Deus. Quando você olha no livro do Êxodo, a partir do capítulo 25, se a minha memória não está equivocada, você vai ver Deus dando a Moisés todos os elementos para a construção do tabernáculo. Na carta aos Hebreus vai dar também essa revelação do tabernáculo que está no céu, no capítulo 9. E você vai ver que lá havia um altar que não podia faltar nunca sobre esse altar a brasa. O fogo devia arder continuamente no altar. Continuamente devia ser enchido aquele lugar da fumaça aromática do incenso que era queimado ao Senhor. Incenso é um dos tipos bíblicos da glorificação, da adoração, do reinar de Deus e da presença de Deus. E aí quando você abre a palavra de Deus na carta de Pedro, na sua epístola, no capítulo 1, você vai ver que a sua vida, meu irmão, agora também é um tabernáculo de adoração ao Senhor. Isso quer dizer que também, se eu pegar as figuras do Antigo Testamento e trazer ela para o Novo Testamento, a partir da carta aos Hebreus e a carta de Pedro, dizendo: olha, se eu também sou um tabernáculo, isso quer dizer que também dentro do meu coração precisa ter um altar que o fogo não pode se apagar, e que deve ser queimado incenso continuamente. E quando eu estou dizendo isso, o que eu estou falando para você? Que todos os dias eu preciso dizer: Senhor, eu me humilho diante da Tua onipotente presença. Quero ter uma vida vitoriosa. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, não é no meu, não é no seu, não é no nosso, é no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar. Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Tem irmãos que estão dando glória a Deus porque estão recebendo a revelação da palavra antes que eu. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui uma segunda oportunidade. Jeremias é um exemplo de um homem que sofreu por causa da palavra. Há uma coisa tão interessante no ministério profético de Jeremias, que ele é contemporâneo a Ezequiel.
Enquanto a Bíblia nos fala que Jeremias está preso no corpo da guarda do templo, e ele não pode entrar no santuário, sabe o que Deus faz? Deus pega Ezequiel, lá na Babilônia, e transporta ele para Jerusalém em visão. Olha que coisa preciosa. Quando você olha para o ministério profético de Jeremias, ele diz lá no capítulo 9, versículo 23 e 24, irmão, você precisa ter esse versículo marcado na sua Bíblia. Diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, o espiritual na sua espiritualidade. É porque tem gente também que diz, não, eu sou crente, eu sou aquele lá, não é nada. Cuidado, irmãos, não se glorie com nada. Olha aqui, irmão, não se glorie o bonito na sua beleza, o dotado nos dons, o pregador com eloquência, o líder no seu cargo, o professor nos seus conhecimentos, o membro da igreja na sua antiguidade. Não, tudo o que você venha fazer na sua vida, venha carregado da humildade, porque a humildade transmite a glória que é exclusiva dele. Se você consegue fazer, irmãos, é porque Deus lhe dá forças. Se você tem conquistado, é porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com você. Não é na força do teu braço, não é na força do seu trabalho. Não, eu trabalho, pastor. Eu levanto cedo, eu trabalho, eu produzo riqueza, eu produzo conhecimento. Ah, tá bem, irmão. Bate um Covid em você, quero ver o seu trabalho vai fazer alguma diferença. A sua riqueza vai fazer alguma diferença. Eu conheci um homem na cidade de Pelotas, quando menino. E esse homem, muito rico, não tinha contato pessoal com ele, quem me dera. Mas não tinha contato pessoal, mas eu conhecia ele. Esse homem, quando o seu inventário foi feito, quando ele morreu, eu queria ter sido advogado dele, irmãos. O advogado cobra em torno de 6% para fazer um inventário. Ele tinha nada menos um patrimônio de 385 milhões de reais. Aí você já faz as contas, se fosse 10%, glória para Jesus, irmãos. Só que nenhum desses seus 385, mais ou menos, milhões de reais, pôde curar um câncer na sua cabeça. Pôde arrancar um câncer que se alastrou na sua cabeça. Onde está o homem a sua força? Onde está o homem a sua sabedoria? Onde está o homem a sua riqueza? Por isso que eu amo o Senhor, irmãos, e a sua palavra. Porque ela diz assim: a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Cada manhã que o sol nasce no leste, irmãos, e você abre os olhos, Deus está dizendo para você: eu estou te dando mais um dia. Eu estou te dando mais uma oportunidade de você fazer tudo diferente, de você consertar a sua vida, de você tomar decisões acertadas, de você renovar os seus propósitos, de você colocar as coisas no lugar. Porque, irmão, por mais que você esteja em um tabernáculo, mas se o altar estiver caído como Elias, no livro histórico de Reis, capítulo 18, estiver caído, o altar não recebe fogo. Não há fogo sobre o altar caído. Então eu convido você a passar pela porta da humildade. A segunda porta que destaca aqui nesse texto de Crônicas, capítulo de número 7, aqui está dizendo: se esse povo orar. Irmãos, nós somos a geração que menos ora. Talvez com a pandemia, e aqui eu vou ser bem
franco, talvez muitos nesta pandemia com medo de morrer, porque crente quer ir para o céu, irmão, mas morrer nem pensar. Não, morrer não, Jesus. Não, eu quero ir para o céu, pastor, mas não quero morrer. Agora não. Eu sempre, quando faço essa brincadeira, eu lembro do meu querido Cacaio. Um abraço, Cacaio, Mageni. O Cacaio, a gente brincava com ele na construção do tabernáculo, que era ali a primeira igreja na São João. E a gente dizia: Cacaio, você quer ir para o céu? E ele dizia: eu fora. Porque quando ele era criança, falaram para ele que a vozinha, quando morreu, morava ali com o irmão Aldo, com a irmã Leira, na Barão de Tramandaí, ali onde foi o tabernáculo, disseram: a vovó foi para o céu. E aquilo ficou guardado na mente dele, que para ir para o céu você tem que morrer. Aí perguntar: você quer ir para o céu? Não, eu fora. Irmãos, tirando essa expressão, talvez muitos oraram na pandemia porque realmente tinham medo de morrer. Irmãos, nós não devemos orar porque temos medo de algo. Nós não devemos buscar o Senhor porque nós estamos ansiosos por alguma coisa dos nossos dias. A oração, irmãos, é o meio pelo qual você conversa com Deus. A oração é o meio pelo qual você tem intimidade com Deus. A oração é o meio pelo qual você abre o seu coração para Deus e convida a Ele a entrar no seu coração. A oração é o meio do qual você conversa com o Senhor. Por isso Jesus, Ele recomenda que nós não sejamos como os fariseus, que oravam nas esquinas, batiam no seu peito, exclamavam em alta voz. Não que eu não goste de orar em alta voz, nós gostamos de orar em alta voz, mas não a razão pela qual estamos orando. Por isso ele diz: entra no teu quarto que está em secreto e ora aquele que está em secreto, porque aquele que te vê no secreto vai te recompensar publicamente. Oração é um lugar de você estar em comunhão cotidiana com o Senhor. Eu lembro que foi feito em 2016 ou 2017, não lembro agora o ano corretamente, os irmãos me perdoem porque a lembrança me veio agora, uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a vida de oração de pastores, e a média que se chegou, que os pastores estavam orando nos Estados Unidos, era 5 minutos por dia, pastor Francisco. Eu imagino comigo que se os pastores estavam orando 5 minutos por dia, quanto não estariam orando os crentes da igreja por dia? Irmãos, pasmem você, há pessoas que não oram nem para agradecer a comida que estão comendo, nem para dizer: Senhor, eu te agradeço porque tu tens colocado a refeição sobre a minha mesa. Senhor, eu te agradeço porque não tens deixado faltar o arroz, o feijão. Eu te agradeço, Senhor, porque tens suprido todas as minhas necessidades. Senhor, eu te louvo pelo zelo e cuidado que tu tens tido para com a minha casa. Como é que eu quero ter uma vida vitoriosa, uma vida de crente, se eu não tenho uma vida de comunhão em oração? Se eu não oro, se eu não converso com meu Deus, se eu não tenho comunhão com meu Senhor, se eu não estou rogando ao Senhor. Às vezes nós somos que nem aquele fariseu que orou ali em Lucas capítulo 18, versículo 10 e 11, dizendo, e batia no peito dizendo consigo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens pecadores, roubadores, injustos. Geramos muitas vezes orações que não são de comunhão. Irmãos, Deus está desejoso de ouvir a tua voz. Como é que eu quero ter uma vida vitoriosa se eu não tenho uma vida de comunhão? Como eu quero ter uma vida de êxito com o Senhor e chegar no céu se eu não converso com meu Deus, se eu não converso com meu Pai, se eu não tenho um relacionamento de intimidade com meu Pai? E por consequência disso, irmãos, quando nós não oramos, alguma coisa está preenchendo essa lacuna, esse vazio de comunhão com Deus. Alguma coisa está preenchendo esse espaço na minha vida que eu deveria ter de comunhão com o Senhor.
Jesus Cristo fala uma frase aos seus discípulos, ele disse: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Paulo estimula os seus discípulos em Filipenses, dizendo: orai sem cessar. Irmãos, a vida de oração é uma vida de intimidade com Deus. É uma vida, irmãos, que você coloca diante do Senhor, descortinado, ou seja, quando você está em oração com o Senhor, não há máscaras. Até meio estranho falar de máscaras nesse tempo, né, irmãos? Diante do Senhor não há máscaras. O apóstolo Paulo fala como um rosto descoberto, ou seja, transparência total diante do Senhor. Se nós queremos ver o agir de Deus, nós precisamos de uma transparência plena com o Senhor. Não há como você ter comunhão com Deus se você não fala com Deus, se você não ora ao Senhor. Gostaria de falar nessa noite sobre a terceira condição, a terceira porta que Deus nos convida a passar. Está aqui no texto e ele diz assim: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu traduzi fiz uma analogia, colocando o nome de porta da santificação. Nós precisamos passar por essa porta. Santificação, irmãos, não é um estado de canonização como nós temos na Igreja Apostólica Romana. Nós cremos que a santificação é o estado em que o crente vai buscando com a presença de Deus. Quanto mais comunhão gerada com a oração, mais santo você é. Porque quanto mais a presença de Deus está em você, mais longe o pecado fica de você. Quanto mais você busca a Deus, mais a presença de Deus enche a sua vida. E a Bíblia diz, através do ministério do apóstolo Paulo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Não é algo que você vai fazer para o Senhor que vai santificar a sua vida. Muitas vezes nós confundíamos a palavra santificação com a palavra consagração. Consagração é algo que você vai fazer para Deus. Eu vou fazer um jejum. Quarta-feira, meia-noite, até quinta-feira, meia-noite, eu vou me abster de alimentos, não vou beber água, vou fazer um jejum pleno e vou santificar esse dia ao Senhor em consagração. Vou ler a palavra de Deus, porque não adianta você jejuar e não ter meditação. Não adianta você dizer que está jejuando e não ora. Eu estou em jejum, pastor. Uma vez eu estava almoçando com um menino e estava passando aqui na região, era conhecido, e eu perguntei para ele: o que você vai tomar? Né? Você toma Coca-Cola? Né? E ele disse: não, pastor, estou no jejum de Coca-Cola. Falei para ele: como assim? Não, fiz um voto com Deus de ficar 2 anos sem tomar Coca-Cola. Jejum tem que ter um propósito definido, irmãos. Ele perdeu uns quilos de ser naqueles 2 anos. Jejum tem que ter propósito, tem que ter comunhão. Na oração tem que ter leitura da palavra. Isso é consagração. Vou consagrar ao Senhor.
Aí o resultado disso, o que vai ser, irmãos? Santificação. Aí você passa pela porta da santificação e você é abençoado, porque a presença de Deus vai ser sobre a sua vida. Não é pelas suas obras, não é por resultado da presença dele em você. Mas algumas coisas, irmãos, que lutam para que você não passe por essa porta. E aí eu vou me encaminhando para o encerramento para orar por você. Quais são as coisas que mais lutam para que a presença de Deus não esteja na sua vida e não te santifique? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é a indiferença. O que é indiferença? Trocando em miúdos, como a gente diz aqui num vernáculo bem popular. Tanto fez como tanto faz. Se eu fui no culto ou não fui, não faz diferença. Se eu participo das redes de oração, tanto fez, tanto faz. Se eu estou me empenhando no ministério de louvor, se eu estou dando o meu melhor, tanto fez quanto tanto faz. A indiferença, irmãos, gera na vida cristã a apatia, ou seja, a ausência de sentimento cristão autêntico na vida do crente. Ele começa a se acomodar e se acostumar com as coisas. Eu vou contar uma coisa aqui para você que vai parecer piada. Não sei se eu já contei, porque a gente prega bastante, mas eu estava na fila do caixa do supermercado certo dia, e encontrei uma pessoa, frequentadora da igreja, membro da igreja, e olhou para mim, ficou até meio alegre, eu acho, de ter me encontrado no mercado. Disse: ô pastor, tudo bem? Tudo bem. A igreja já está aberta? Ele disse: nunca fechou, irmão. Nunca fechou. Apesar que aqueles 2 primeiros meses lá de 2020, a gente até não teve presença de público, mas a gente teve as transmissões aqui de live direto. Depois daqueles 2 meses, a igreja nunca mais ficou sem culto presencial. O que significa isso, irmãos? Indiferença. Muita gente nessa pandemia se acostumou a não vir na igreja. Recebi a frase de um pastor amigo meu hoje dizendo assim, que aqueles que acham que não precisam estar na igreja é a mesma coisa que um soldado que acha que não precisa ir para o quartel. Que não precisa estar aqui. Irmãos, não permita que o diabo coloque uma mentira que ele tem sido usada nos nossos dias contemporâneos, dizendo: a igreja sou eu. Quem já ouviu essa frase? Eu sou a igreja. Sinto muito. Se você acreditou nessa palavra até agora, enganaram você. Eu só sou igreja quando eu estou com você. Porque nós somos membros de um corpo. Eu só consigo ser igreja quando eu estou ligado no corpo. E Jesus falou para Pedro: tudo que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, está desligado no céu. Como é que eu sozinho vou dizer eu sou a igreja? Se Jesus falou assim: aonde estiver um reunido no meu nome, ali eu estarei? Foi assim que Jesus ensinou, irmãos? Não. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3. Sabe por quê, irmãos? Porque você já notou que na Bíblia diz assim, ó: vós sois, não é eu sou. Você já notou isso na Bíblia? Vós sois a luz do mundo, não é eu sou a luz do mundo. Você já notou? Vós sois a geração eleita, não é eu sou a geração eleita.
Sabe por quê, irmãos? Nós só somos quando estamos juntos. Quando nós estamos no corpo, ligados no corpo, fazendo parte do corpo, tendo comunhão no corpo. Mas daí vem o diabo e coloca a indiferença, tanto fez como tanto faz. A segunda coisa, irmãos, é a passividade. O que é a coisa passividade? É aquela pessoa, é aquele crente que está inerte, que não faz nada. Irmão, Jesus não te chamou para não fazer nada. Jesus colocou talento na sua vida. Jesus colocou na sua vida uma obra preciosa para você desenvolver. Ele colocou algo em você para você realizar. E cada um de nós, irmãos, temos talentos do Senhor. Seja o seu orar, clamar. Por que eu estou falando aqui uma palavra agora mais direcionada a crentes? Porque eu vejo aqui com os meus olhos, apesar de alguns, com as máscaras a gente talvez não reconheça, mas eu creio que em todos, em sua maioria, são crentes. E muitas vezes estamos passivos na obra do Senhor. Só que a Bíblia nos ensina, irmãos, que o Senhor vai requerer das nossas mãos o talento que Ele colocou em nós. E se nós estamos sendo passivos, inertes, parados, o Senhor vai requerer de nós do mesmo jeito. Não arrisque a sua salvação sendo um crente passivo. Pastor, está escrito na carta de Paulo aos Coríntios que alguns vão se salvar como que pelo as suas obras se queimaram. Irmão, você vai arriscar a sua salvação? Você vai arriscar a sua jornada sendo um crente passivo, parado? Mexa-se. Você serve um Deus que é um Deus de ação. Desde o princípio Deus usa verbo. Haja. Haja. E quando Ele não usa o verbo, Ele usa as mãos. E fez. Quando não havia nada, só havia caos, o Espírito de Deus não estava parado, movia-se sobre o caos. Quem sabe você está parado, quem sabe você está inerte. Deus está falando com você, dizendo assim: está na hora, desperta tu que dormes, diz a canção, e acende a sua lâmpada. Desperta tu que dormes e acende a tua lâmpada. E a última coisa, e eu quero orar com você nessa noite, é quando nós achamos que nós podemos e somos autônomos, autossuficientes em nós mesmos. E com isso gera-se um egoísmo, um egocentrismo na nossa vida, e que precisamos crucificar isso em Cristo Jesus. Dia 15 de outubro, irmãos, quem lembra que dia que foi? Uma data especial no nosso calendário. Alguém sabe? Dia do professor. Dia dos nossos mestres. Se estamos em uma carreira, se sabemos ler, se sabemos escrever, é porque nós tivemos pessoas como uma Silvia, uma Renita, que teve uma vida inteira na frente de uma classe escolar, e outros irmãos que são professores, mestres, que dedicaram-se a sua vida a ensinar a outros. Nós sempre precisamos dos outros, irmãos. Ninguém se torna mestre sem primeiro ser discípulo. Ninguém, diz o Senhor Jesus, se torna Senhor sem primeiro ser servo. E é interessante que a Bíblia ensina tudo o contrário. Você já notou? Se você quer ser Senhor, seja servo de todos.
Se você quer ser o primeiro, seja o último. Esses dias eu entendi isso no avião, irmãos. Eu fui para São Paulo no mês de julho, e o meu assento era um dos primeiros. Aí começaram a chamar todos os últimos assentos. Eu disse: Carinha, nós somos os últimos. Falei para o pastor que estava comigo: nós vamos ser o último a entrar no avião. Aí ele olhou para mim e disse assim: rapaz, você está esquecendo o que está na Bíblia? Os últimos serão os primeiros. Eu não entendi na hora, né? Não quis. Aí quando a gente chegou no destino no Rio de Janeiro, ele falou: você lembra da palavra? A gente entrou por último, mas agora a gente sai primeiro. Que maravilha, ele está bom. Glória a Deus. Irmãos, no céu é o único lugar que todos nós vamos chegar juntos. Então, irmãos, te desamar e deixa as coisas que te prendem, que te seguram, que te prende a essa terra, e comece a lutar por algo que é eterno no céu. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você nessa noite a examinar o seu coração. Irmão Maico, você pode me ajudar aqui, querido? Quero que você feche os teus olhos. Quero que você recline a tua fronte e diga para você mesmo: o que eu estou fazendo para chegar lá? Será que eu estou aproveitando a oportunidade? E eu estou passando pelas portas que Cristo está abrindo? Irmãos, com os teus olhos fechados, só me ouça, segure só mais um pouquinho, estou indo para o encerramento do culto. Numa conversa de Jesus com seus discípulos, e especialmente com Pedro, enquanto Jesus, em Apocalipse capítulo 3, se não me trai minha memória, ele diz: eis que põe diante de vós uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque só ele tem a chave, porque a porta que ele abre ninguém fecha, a que ele fecha ninguém abre. E numa conversa com Pedro, ele olha para Pedro e diz: você é Pedro, você é uma pequena pedra, porque a palavra Pedro quer dizer pedra pequena. Mas parece que eu estou imaginando, irmãos, aqui com os meus olhos fechados, Jesus colocando a mão no seu peito e dizendo: mas eu sou Petra, eu sou a rocha inabalável, e sobre essa pedra inabalável vou edificar a minha igreja. Todos nós juntos. Não é eu sou edificado sobre Jesus, nós somos edificados. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo pode até tentar, irmãos, mas quem está edificado não cai. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a Bíblia. Jesus, ele fala uma coisa maravilhosa, escute com o coração, por isso que eu quero que você fique com os olhos fechados, para que nada roube a tua atenção agora. Não sou eu, foi Jesus que falou: olha, eu quero comparar um homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou semelhar ele a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio os rios, veio a enchente, combateram contra aquela casa,
mas como ela estava firmada, construída sobre uma rocha, ela permaneceu em pé. Então eu me atrevo nessa noite a dizer que quem está edificado em Cristo não cai. Não é o pastor Samuel que está falando, é o próprio Cristo que está falando. Pastor, mas eu caí. É que talvez em algum momento você edificou a tua casa sobre areia e não sobre Cristo. Mas nessa noite Ele está dizendo: vem e construa a sua casa sobre mim, pedra inabalável, rocha inabalável. Oh, aleluia, Senhor. Abaixo, porque, irmão, aí pode vir qualquer vento de luta, tribulação, adversidade sobre a sua vida. Pode vir qualquer tipo de provação sobre a sua casa. Eu estava conversando com um irmão ontem à tarde. Jesus nos deu uma visitação tão gostosa ali no escritório, numa revelação, numa palavra sobre casamento, que eu usei até no casamento também do irmão Elias, que me emocionou de novo com a presença do Espírito Santo. Que casamento é uma coisa tão preciosa para Jesus, que Jesus comparou a sua relação com a sua igreja a um casamento. E você sabe, querido, você que está me ouvindo aqui com seus olhos fechados, você sabe o que é a coisa mais preciosa num casamento? É o tipo de vestido que a noiva vai entrar, nem se seu sapato é perolizado, é branco, cristal, seja lá o que for, se ela está com o véu mais lindo. O noivo mesmo, ninguém dá bola, ninguém presta atenção no noivo. Então com certeza também não é o noivo, Felipe. É a oração que o pastor faz sobre as alianças, também não. A coisa mais importante de um casamento é quando um homem e uma mulher dizem um para o outro: independentemente de quais forem as circunstâncias da nossa vida, eu nunca vou sair do teu lado. Independente do momento que nós estejamos atravessando, eu nunca vou sair do teu lado. Foi isso que Jesus disse para a sua igreja. Independente de quais forem as portas do inferno que quiserem se levantar contra você, eu nunca vou sair do seu lado. Jesus está te esperando, meus irmãos. Se você quiser sair do seu lugar e orar comigo aqui na frente e dizer para Jesus nessa noite: Jesus, eu quero ser fiel, eu quero passar pelas portas, Senhor. Eu quero passar pela porta da humildade, eu quero passar, Senhor, pela porta da oração, eu quero passar pela porta da conversão e da santificação. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça você, que você sinta essa palavra profética na sua vida, que o Senhor está dizendo para você: eu estou do seu lado, eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Porque quando você passa pelas portas, irmãos, o que acontece? O que diz o texto de Crônicas? Então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra e eu perdoarei os seus pecados. Não é o pastor que está prometendo isso, é o Senhor que está prometendo isso. Ele está dizendo: eu vou ouvir então a sua oração, eu vou descer aí onde você está,
eu vou sarar a sua terra, eu vou perdoar você. E aí eu amo a Bíblia, porque daí eu entendo o que Tiago quis dizer em sua epístola, no capítulo 5, ele dizendo assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque quando você orar, e você se humilhar, e você reconhecer as suas misérias, então o Senhor desce, e quando Ele desce, Ele perdoa, quando Ele desce, Ele restaura. Aleluia, Jesus. Põe a mão sobre o seu coração nesse instante, você que está aqui à frente. Você que também quiser oração, irmão, se sentiu constrangido, envergonhado no banco, não tem problema, vou orar por você do mesmo jeito. Senhor, eu não conheço o coração dos teus filhos, não conheço as suas necessidades emocionais, físicas, espirituais. Eu não sei se eles estão bem, se eles estão mal, se eles estão alegres, se eles estão tristes. Porque independe do momento em que nós estejamos vivendo, a tua promessa: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então ajuda os teus filhos a se fortalecerem na fé, ajuda os teus filhos a se fortalecerem na esperança e no amor, que eles possam sim, Senhor, desenvolver uma vida de comunhão íntima contigo, que eles possam vencer as suas lutas e provações, que eles possam vencer, Senhor, a luta da carne com o Espírito, através da Tua presença, porque sem ela nós não conseguimos. E Senhor, se eles houverem cometido pecado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, onde houver um coração arrependido, Senhor, perdoa os seus pecados, lava eles no Teu sangue, restabelece aliança contigo, Senhor, refaz, Senhor meu Deus, porque somente com a Tua presença nós podemos ser mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor, abençoamos a cada vida, Senhor, nessa noite, a cada coração. Senhor, abençoamos, Senhor, aqueles que porventura estejam, Senhor, enfermos. Senhor, se houver alguém com enfermidade aqui nessa noite, Senhor, toca agora, Senhor, curando, Senhor, pelo Teu poder. Eu não posso, mas Tu podes. Senhor, se houver problemáticos nos assistindo, enfermos em casa nos assistindo, toca agora, Senhor, neles na sua casa, Senhor, restaurando a saúde. Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, vai e alcança com a Tua misericórdia, Senhor. Aonde houver, Senhor, um necessitado, um problemático, Senhor, vai, Senhor, se alguém estiver, Senhor, perturbado, endemoniado, Senhor, esse espírito maligno seja expulso no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, e a oração da fé salvará, a oração da fé salvará, o enfermo será restituído, Senhor, oh, pecados serão perdoados, vidas serão libertas, para a glória, para a honra, para louvor do Teu nome, Senhor Jesus. E nós Te exaltamos e glorificamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Você que está aqui na frente, eu gostaria de deixar uma última palavra para você. Olha aqui para o pastor. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você todos os dias. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte para o seu lugar abençoado. Volte para o seu lugar abençoado em nome de Jesus.